de nossos primeiros pais aos jônios. Vamos aí caminhar um momento histórico muito importante e que vai fazer nós entendermos como foi a ação da providência após o pecado original, certo? E vai fazer com que nós também possamos entender o advento do Messias e depois também o trabalho hercúleo de Santo Tomás de Aquino, certo? Então, Adão e Eva, né? Um primeiro ponto. Como que nós sabemos que houve primeiros pais? É devido justamente à necessidade evidente que se constata. Ou seja, que todo animal, ele aprende as coisas, certo? Ele nasce, melhor dizendo, todo animal ele já nasce com a capacidade de agir tal qual ele deve agir, segundo a inscrição que está na sua própria natureza. E ele nasce com isso de modo perfeito, ele já tem como desenvolver aquilo, já tem como exercer aquilo, melhor dizendo. Então nós temos, por exemplo, o gato, mesmo que ele seja abandonado, distante da mãe, ele vai saber miar, ele vai saber correr atrás do rato, ele vai fazer tudo igual um gato faz. O cão, a mesma coisa. Ele não precisa da convivência de um superior, certo? Todo animal é assim. Ele já tem os sentidos, né, externos e internos, que nós vimos na aula passada, e a estimativa dele já é desse jeito. Ele tem isso de modo inato, ou seja, o conhecimento para poder agir segundo a sua natureza é inato. Mas, dentre os animais, nós temos o ser humano. E o ser humano é um animal racional. O ser humano, ele não é capaz de agir como um homem civilizado se ele não está imerso numa cultura, num contexto social, se ele não está imerso numa sociedade. Isso é simples de observar, não é? Por exemplo, peguemos a linguagem. Se uma pessoa não está inserida no contexto social, se ela não recebe um patrimônio cultural, se ela não recebe a língua da onde ela nasceu, ela não vai saber falar aquela língua. E nós temos alguns exemplos nas ciências sociais de pessoas que, por exemplo, ficaram em selvas, crianças, foram abandonadas em selvas, convivendo com os animais, que não sabiam fazer nada do mundo civilizado. Pelo contrário, agiam como animais. Ou seja, para que o homem consiga desenvolver as suas aptidões, ele precisa ser educado. Precisa haver alguém que transmita para ele o conhecimento e o ensine como ser civilizado. E aí nós temos a necessidade de uns primeiros pais. Adão e Eva, pelo que diz o relato bíblico, eles tinham, por isso mesmo, ciência infusa. Porque se ele já não tivesse esse conhecimento, como ele transmitiria aos outros, uma vez que o homem, por si só, ele não consegue aprender nada. Muito pelo contrário, ele precisa de alguém que tenha esse conhecimento em ato e transmita para ele. Então, Deus já deu a Adão e Eva conhecimentos de duas coisas. Deu uma dupla ciência, ou seja, uma dupla ciência infundida na alma deles. Quais são essa dupla ciência, né? Qual é essa dupla ciência? É a dupla sabedoria infusa da razão e da fé. Ou seja, a filosofia e a teologia. Essas duas coisas estavam em harmonia. Até que ocorreu o pecado, e no relato da Sagrada Escritura nós vemos isso muito bem. Anterior ao pecado era ordenada a inteligência, os sentidos, as paixões, os sentidos eram ordenados
a inteligência. A vontade era ordenada à inteligência de modo perfeito. Após o pecado, nós vemos uma deturpação. O próprio texto sagrado, ele inverte a questão para poder deixar claro que o homem ele começa a se deixar levar por aquilo que é sensível. Antes se falava que as coisas eram belas à vista e aprazíveis aos sentidos. Depois se fala que as coisas são aprazíveis aos sentidos e belas à vista. Então nós temos a inversão das coisas. Bom, eles tiveram vários filhos, né? Nós temos os dois primeiros filhos, né? Caim e Abel. Caim mata Abel, né? Ele chama Abel, vamos ao campo. Né? Nunca confie quando alguém chama vocês para o campo. Abel foi, né? E foi morto, foi assassinado. Mais adiante, Adão terá como filho Sete. E Adão vive muito tempo e tem outros filhos, né? Mas nos é importante aqui essa descendência de Sete, justamente porque é daí que vem tudo mais, né? Nós temos um papel importante aí, já entra nessa questão. Bom, com a propagação do gênero humano, e após o pecado original, devido à consequência mesma que o homem caiu, ou seja, em desgraça, o homem ficou abandonado a si mesmo, ele rejeitou essa sabedoria sobrenatural. E aí, desde então, nós temos um conflito entre razão e teologia, ou seja, o homem conflitando com Deus. Outrora, essas coisas eram harmoniosas, devido à própria sabedoria recebida. Mas quando o homem diz, não servirei, há uma revolta aí contra o Criador. Ou seja, o homem quer bastar-se a si mesmo. Ele que é um ser ad alien, quer fazer-se suficiente, quer ser o ser subsistente por si mesmo. E por isso que Deus o prova, para testar a sua fidelidade. Bem, com a progressão, com a passagem dos tempos, nós temos o povoamento da Terra cada vez mais. Certo? E nós observamos que houve uma perda progressiva da sabedoria. Uma progressiva perda da sabedoria natural e uma progressiva deformação da revelação. Que Adão tinha transmitido aos seus filhos, os seus filhos transmitindo uns aos outros, aos seus familiares, mas devido ao pecado nós vemos aí uma deformação dessa revelação que Deus tinha dado a Adão. Ou seja, desse conhecimento, né, infuso. Certo? Coisa muito triste porque Adão, Deus convivia com Adão. Adão convivia com os anjos. Então aí uma grande desgraça. E há uma deformação. Ao longo do tempo nós vemos que os povos, eles têm vestígios, esse é o termo correto, vestígio da revelação primitiva, ou seja, da sabedoria que Adão havia recebido, do conhecimento que Adão havia recebido e transmitido aos seus filhos. Então aí, por que vestígios? Porque com o tempo, o que é vestígio é aquilo que vai se deformando, se desintegrando e vai deixando de ser aquilo que sempre foi. E vai se transformando em outra coisa. Então o termo correto é vestígio. É a coisa que vai se desintegrando. Então essas verdades aí, que Adão havia recebido de Deus e devia transmitir, foi se desintegrando. Bem, logo mais eu volto a essa questão. O ponto é que nós temos um papel importante da descendência de Sete. Porque após o dilúvio, nós sabemos que só restou a descendência de Sete, da qual faz parte Noé,
que atendeu o pedido de Deus e era o homem justo diante de Deus. E Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Certo? Sem recebe o mesmo Deus como bênção, pelo que é dito por Noé ao chamar Senhor, ao chamar Deus de Senhor, Deus de Sem em Gênesis, deixando claro que de sua linhagem nasceria aquele que se cumpriria as promessas feitas pelos patriarcas, que é atestado pelo Evangelho de São Lucas, quando ele fala da genealogia de Cristo. Nós temos, né, Adão, Sete, depois Noé, aí temos Sem, bom, estou pulando aqui várias famílias, né? Mas em termos de linhagens, continua. Aí nós temos Éber, em algum momento aí, que vem Hebreus. Aí temos Jacó, Judá, né? E Cristo. Né? José e Cristo. Tá? Então nós observamos na genealogia de São Lucas que realmente Cristo é descendente da linhagem de Sete. Né? Isso é importante. E também no próprio Gênesis nós vemos um pouco dessa genealogia. Bem, além disso, logo depois do relato da Torre de Babel, se detalha as gerações de Sem até Abrão, que mais tarde Deus muda o nome para Abraão. E este se torna pai da multidão de povos, porque ele foi provado na fé. E é de quem os cristãos são herdeiros da fé. Jafé recebe uma segunda bênção misteriosa, que é dito que Deus prospere a Jafé e a este habite na tenda de Sem. É interessante notar que o nome Jafé significa aquele que se estende longe. Assim, a bênção supõe uma reafirmação de seu nome. Ou seja, a dilatação de Jafé e de sua descendência se estende de 3 modos: no espaço, no tempo e no aspecto espiritual, ou seja, no aspecto aí do espírito da razão, né? Do Logos. Isso explica o Padre Caldeirão no livro que eu havia comentado. E nós sabemos que a posteridade de Noé, né, é Sem, Cã e Jafé. Estes tiveram filhos depois do dilúvio. Um dos filhos de Jafé é Javã, que teve 4 filhos: Elisa, Tarsis, Setim e Rodanim. Tudo isso é conferido na Sagrada Escritura, em Gênesis. E é dito na Escritura que destes saíram os povos dispersos nas ilhas das nações em diversos países, cada um segundo sua língua e segundo suas famílias e suas nações. Coisa que nós observamos que é muito importante. Tá? Diz o Padre Caldeirão: se Cã se afunda nas trevas da ignorância e Sem preserva a luz da fé, Jafé é salvo pela completa corrupção ao ser dilatado no uso da razão. E esta segunda bênção de Noé terá sua importância na pregação do reino de Deus. Recordemos aí, não é, que o Noé, ele não poderia amaldiçoar Cã, porque Deus havia abençoado Cã. Então Noé amaldiçoa Canaã, filho de Cã. Por quê? Anteriormente, Noé era agricultor. Ele havia bebido vinho em demasia e ele ficou embriagado. E ele estava nu. Cã, quando observa, vai contar aos irmãos: nosso pai, olha ali, tá vendo? Tudo errado. E os filhos, né, Sem Jafé, vão lá e cobrem o seu pai, de modo a não ver, né, que ele estava nu, para poder preservar justamente a sua honra, não é? E o respeito, né, cumprindo os mandamentos. Mas Cã não faz isso. Por isso que Noé o amaldiçoa. Amaldiçoa, no caso, Canaã e sua descendência.
E daí nós vamos ter os povos mais bárbaros e os povos que se inclinam mais facilmente à idolatria. Certo? Tudo isso nós podemos ver na Escritura. Por isso que Deus manda o dilúvio, né? A corrupção dos povos. Bem, é justamente da linhagem de Javã, ou seja, da dispersão de seus filhos, que é formado os jônios, o povo jônio. Um povo indo-europeu que estabeleceu-se na Ática e no Peloponeso por volta do ano 2000 a.C. Então foi a primeira das 4 etnias da Elade, região da Grécia Antiga, conhecida também como como se diz? Acaia. Acho que era Acaia, se não me engano. Diz Atos dos Apóstolos. Deixa eu conferir aqui. Isso, Acaia, né? Na Grécia. Bom, e aí nós temos um povo que começa a se formar, um povo que é guerreiro, um povo que socialmente é bem organizado, tem um grande respeito à hierarquia, coisa que também podemos observar, por exemplo, nos espartanos e nos gregos também, em alguma medida, né? Nos de Atenas. Bem, deixa eu enviar a foto para vocês terem noção do mapa da época, aonde estavam os povos jônios. Pode falar. Eu ia perguntar, tipo, só pra repetir a linhagem até os indo-europeus, que eu não entendi. Qual linhagem? A que chegava à Grécia. A O, descendência sim, a que está na ascendência escritura? de. Aham, sim, pelas escrituras. Você pode conferir Lucas, tá? Evangelho de São Lucas. Beleza. Lá você vai encontrar a genealogia de Nosso Senhor, mas dos que vão dar nos Jônios, nós temos Sem, Cã e Jafé, Sem guarda a fé, Cã será terá uma condenação, né, na sua descendência, em seu filho, e Jafé é aquele que preserva a sabedoria natural que Adão havia recebido, e dele nascerá Javã. Tá? E Javã terá alguns filhos que formarão a região dos Jônios, né, da Grécia, da Grande Elade. Eu mandei aí para Entendi. vocês, em rosa, vocês encontram aí os povos jônios, tá? Todo esse mapa em rosa, tudo isso daí, era ocupado pelos jônios, ok? Tudo isso. Bom, então nós vemos aí já muitos elementos, né, da ação da providência nos gregos. Mas o que havia antes do pensamento, né, antes da filosofia grega, antes do nascimento da filosofia grega? Bom, o que havia era um pensamento misturado com superstições que não tinha o âmbito do logos, da racionalidade, mas tinha âmbito mais mitológico, mais fantasioso, misturado com ritos. Era um âmbito muito panteísta, e isso impossibilitava o surgimento da filosofia, porque é justamente algo que é oposto à própria razão. Tem como haver progresso nesse sentido. Então, o que nós observamos, por exemplo, nos povos egípcios, nos persas, nos povos hindus, nos chineses, ainda que nos chineses tinha algum elemento ali de noção um pouco metafísica, na Índia nós vemos uma parte moral se desenvolvendo mais, né? Mas ainda assim é tudo muito ligado com o pensamento mitológico, tentar explicar as coisas pelo pensamento mitológico. E no caso da Índia aqui nós temos os Vedas, né? Os livros religiosos, aí que são bem fortes.
Eu não vou me deter muito aqui, né? Só apenas a pontuar que no caso dos semitas, né? Eles não se preocupavam tanto com a razão, porque eles tinham os profetas. Mas isso não fazia muito sentido, porque Deus, desde o início, ele deu as duas sabedorias. Tá? Ele deu a sabedoria teologal e a sabedoria natural. Então eles desprezavam, de alguma maneira, a sabedoria natural, porque tinha os profetas, sendo que Deus nunca pediu isso. Bem, não vou me deter muito nesse ponto. Quem quiser saber mais sobre isso, pode conferir o padre Leonel Franca e o próprio Jacques Maritain no livro, ele comenta sobre isso. Em nosso curso de 1 ano também nós aprofundamos essas questões. Mas, acerca do nascimento da filosofia no mundo grego, nós observamos já aí a ação da providência. Certo? E nós temos ali um ambiente, na época de Homero e Hesíodo, com apropriações de certas noções, por exemplo, de harmonia, noções de proporção, noções de causa e efeito. Algumas coisas nos poemas antigos vão aparecer, mas tudo muito ligado a esse pensamento ainda fantasioso. Mas ainda assim o povo grego se destacava em alguma medida porque buscava explicações sobre as coisas. Eles buscavam a causa para poder explicar as coisas, ainda nesse momento, de modo mítico. Por outro lado, nós temos também o pensamento órfico, a religião dos mistérios órficos, que é nada mais, como todas as outras religiões, todos os outros todas as outras amareados, né, de religiões que surgem, são vestígios, corrupções da religião verdadeira. Tá? Então nós temos aí mistérios órficos que guardavam algumas coisas da religião verdadeira, da revelação que Deus tinha dado a Adão, do conhecimento que Deus tinha dado a Adão, mas tudo muito corrompido, evidentemente, devido a várias coisas. Por isso se chama vestígios. Devido à cegueira da inteligência, o pecado original levou o homem à cegueira da inteligência, à afeição carnal, levou o homem à adulação, certo? À fraqueza moral. Bom, enfim, são vários fatores que contribuem com essa degradação do pensamento, da própria racionalidade humana. Isso nós podemos observar, por exemplo, no Lemos, o texto da Sabedoria, onde é mencionado muitas coisas sobre isso, e também no Credo de Santo Tomás de Aquino, o Sermão sobre o Credo, quando ele comenta sobre os motivos que fizeram com que os pagãos não tivessem, que fez com que os homens não tivessem um conhecimento natural acerca da existência de Deus, tal como, por exemplo, Aristóteles conseguiu ter, ou ainda também a corrupção da religião, a deformação da religião, portanto, esses vestígios. Por que os homens caíram em idolatria e por aí vai. Tudo isso Santo Tomás explica no Sermão do Credo. Como Gênesis diz claramente, os povos eles estavam perdendo o conhecimento verdadeiro de Deus e a tradição de suas revelações e promessas, deformando pouco a pouco a religião, ou seja, a relação com o divino. E por toda parte a religião foi confundida e misturada com a imaginação dos homens, tornando-se assim lenda, e os homens aos poucos tinham o espírito obscurecido, a inteligência obscurecida, coisa que foi muito difícil conseguir se desprender. Era preciso um remédio muito eficaz para tentar purificar tudo isso. E todas as nações estavam à beira das trevas. Sem o Espírito da Verdade, elas dispunham simplesmente da própria razão. Só nesse meio. Porque a religião já havia, já não era mais a religião que Adão havia recebido, mas era uma deformação daquilo. E nós observamos isso em muitos povos. Em todos os povos, melhor dizendo.
Mas fato interessante é que nunca na Grécia houve uma predominância da religião de modo doutrinário. Na Grécia, os sacerdotes não tinham uma função tão ativa quanto nos outros casos, nas outras religiões. O escopo doutrinário era muito frágil. Quase não existia. Alguns dizem até que não existia. Então, o homem, a razão, ela tinha mais liberdade para poder pensar a respeito da causa das coisas e conseguir identificar que houve de fato aqui uma coisa que há aqui de fato uma coisa que é errada. É a explicação das coisas do ponto de vista mitológico, atribuir as coisas a deuses e não sei o que lá, né? Chove por conta de tal deus, faz sol por conta dele. Se a guerra nós ganhamos é por conta desse e daquele outro. Então tudo isso foi sendo purificado pelos gregos. É um fato muito interessante e nós conseguimos entender isso justamente devido à ação da providência que escolheu os gregos para poder preservar a sabedoria natural, certo? Ainda, mesmo que diante de todo o problema, escolheu ainda assim os gregos, coisa que fica muito clara quando São Paulo vai ao Areópago e lá ele encontra a inscrição um Deus desconhecido. Há um Deus desconhecido. E ele fala, pois bem, atenienses, pois bem, eu vim anunciar-vos esse Deus desconhecido. Então, de algum modo, os gregos tinham alguma noção de que, de fato, houve uma revelação, mas eles não tinham acesso. Exemplo disso é Platão, em alguns dos seus textos. Ele comenta, como nós não temos acesso a uma revelação primeira, devemos seguir a tradição. Ou seja, ele tinha alguma noção vaga de que houve um primeiro pai que deu aos homens um ensinamento verdadeiro. Que alguém tinha revelado a esse homem esse ensinamento e ele distribuiu aos outros. Mas ele não sabia explicar, não tinha tanta certeza, e, portanto, ele seguia a tradição, porque é o que é confiável. Certo? Aquilo que nos é transmitido, que os séculos foram provando. Então, nos gregos, nós conseguimos observar isso muito bem. E podemos afirmar que os gregos guardaram muito bem essa sabedoria natural e sem guarda a sabedoria sobrenatural. De tal modo que, como o próprio texto sagrado diz, já a fé é quem habita na tenda de Sem, ou seja, há uma subordinação da razão à fé. Desde sempre há essa subordinação. Bem, alguns motivos acerca do surgimento. Da filosofia. Nós sabemos que a Grécia teve contato com outros povos, mas é ilusão dizer que roubaram a filosofia do outro local, porque se fosse roubada, o outro povo tinha desenvolvido a filosofia e nós teríamos dados históricos. E nós não temos isso. Então a influência que o povo grego teve de outros povos, por exemplo, do Oriente, houve alguma influência? Houve, mas não a tal ponto de fazer com que houvesse um milagre. Esse milagre grego que é justamente dar ênfase na capacidade racional do homem de explicar as coisas. E isso aqui é algo único. É algo único. Não tem como explicar isso de outro modo. Historicamente, nós não observamos isso. Bom, então nós conseguimos ver que a filosofia é um produto original da Grécia. Os gregos nos deram verdadeiros sábios, porque eles souberam utilizar bem a racionalidade para poder chegar à verdade.
No fim das contas, os gregos reaprenderam a pensar. E mais adiante nós veremos Sócrates, de modo mais preciso, salvando a inteligência grega de uma corrupção. Bem, vamos falar um pouco, brevemente, sobre os filósofos pré-socráticos, para poder vermos um pouco mais acerca da ação da providência, no que diz respeito aqui, de modo mais preciso, às 4 causas, que serão noções muito importantes para nós compreendermos mais adiante, ainda que de modo imperfeito que eles tenham esse conhecimento, mas serão noções muito importantes que vai fazer com que haja uma explicação melhor sobre as coisas. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Até agora eu tô entendendo tudo, Matheus. Tudo certo? Tudo certo. Professor, tem algumas perguntinhas espinhosas, talvez. É só para o senhor Diga. comentar aqui. A primeira é o seguinte, são duas. Sobre a questão das raças, dos tipos humanos, né? Então, a gente tem pessoas com o olhinho mais puxado, pessoas com cores de pele diferente, com biotipos, né, diferentes, os maiores, os menores e tal. Tudo isso estava em potência em Adão? Essa é a primeira pergunta. A segunda Adão, quando perdeu a graça preternatural, então ele não esqueceu o que ele tinha, o que ele sabia, que ele tinha de conhecimento, né? E só foi sendo perdido ao longo do tempo, né? Por que eu pergunto isso? Porque gnósticos, eles têm uma linha de raciocínio de que existe um conhecimento perdido, o conhecimento que foi passado de geração em geração, mas que a igreja, vários outros povos não mantiveram essa tradição. E aí, então assim, parece, eles usam essa argumentação de que há o senhor falou de vestígios, né? Mas eles falam que, de fato, foi um conhecimento que foi transmitido depois. Então, no caso, Adão transmitiu o conhecimento que ele tinha de razão e fé para os filhos. E os filhos foram se perdendo ao longo do tempo, é isso? Veja, após o pecado, o que há aí é um conflito entre as duas coisas, né? A vontade já não quer mais seguir aquilo que a inteligência conhece como sendo o bem. Às vezes ela quer se sobrepor à inteligência. Né? Então, com os dons preternaturais, né, o patrimônio familiar que nós deveríamos receber, ou seja, o homem no estado de justiça original, né, o homem já não tem mais acesso. Né? Depois do pecado, acabou tudo isso. Adão ele fica com a ciência infusa, porque ele era o primeiro homem. Ele, como cabeça educadora do gênero humano, ele precisava ter a ciência infusa, né? Ele e Eva. Quando ocorre o pecado, ele continua com a ciência infusa. Eles continuam. O problema é justamente a conformidade da razão com a revelação. Né? Aí o conflito. Eu serei como os deuses. Né? Tanto é que a serpente fala, não se preocupe, né? Se comeres, né, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, serei como deuses, né? Não tem problema. Deus, ele não quer que você saiba disso. E aí depois Deus até dá uma ironia, faz uma ironia, né? Pronto. Agora o homem, ele tem o conhecimento do bem e do mal, né? Agora eles são semelhantes a nós. Então, tem essa questão aí. Esse ponto do pensamento gnóstico, ele tem fundamento fundamento remoto na questão de Hermes, né? Então, se o que eles falam é que houve uma sabedoria que foi transmitida por essa pessoa e ao longo do tempo isso foi disseminando aos povos, né? Sendo que essa sabedoria que eles falam é uma sabedoria que é uma sabedoria oculta. É o conhecimento só de iniciados, né? Mas não faz sentido isso, porque
esse conhecimento que eles falam, em verdade, é o conhecimento do serei como os deuses. Não é a ciência tal como nós conhecemos. É a ideia de inversão. É a ideia de, pegamos em termos atuais, é a ideia de transvaloração. Nietzsche. É a ideia nietzschiana. É a ideia de homem e super-homem. Isso não... Em questões históricas, isso não se sustenta. Mesmo por fontes, tá? Simplesmente questões de fontes. Hermes Trismegisto, você pega a fonte dele, tudo muito incerto, tudo muito nebuloso. Então, cientificamente falando, você olha, enquanto dados históricos, você fala, isso aqui é brincadeira, né? Você querer me falar que isso daqui aconteceu, porque carece de fonte histórica. Quando, cientificamente falando, tá? Esquecendo aqui a revelação, esquecendo aqui a questão sobrenatural, né? Em dados históricos, nós temos justamente isso que eu havia explicado. E aí nós temos Atos dos Apóstolos, nós temos Gênesis, tudo isso são documentos históricos. Fora outros autores que também falaram sobre essa questão. O padre Caldeirão fala sobre isso, nós temos o Rubem Caldeirão Boucher, temos também o próprio Jacques Maritain, o Flávio Joséfo, que era um judeu, isento de qualquer suspeito, muitos outros. E tinha isso, Platão, o próprio Platão, né, comenta sobre esse conhecimento, essa revelação que eles não tiveram acesso. Ele tem noção de algo. E o que você observa ao longo desses povos é nada mais que realmente um vestígio. Ao contrário do que diz, por exemplo, né, a Constituição ad gentes do Concílio Vaticano II, né? Porque aí é o problema, né? Diz que há a semente do verbo. No fim das contas, isso é um pensamento que está imbuído de gnosticismo. A semente do verbo, semina verbi, verbo com V maiúsculo, é a ideia de que o verbo divino se faz presente em todo homem e o homem busca esse pensamento oculto nele mesmo, a ideia de humanismo. Então, é um pensamento totalmente assim, contrário à ciência, né, de alguma medida, à racionalidade, porque aí excluiria, por exemplo, livre-arbítrio e tudo mais, mas contrário à própria revelação. Tá? Então, nós vemos aí um efeito desse pensamento gnóstico, por exemplo, no caso da Ad Gentes, que diz isso, infelizmente. Agora, quanto ao primeiro ponto, eu esqueci qual foi. De respeito ao que mesmo? A questão das raças, dos biotipos humanos. Sim. Né? Porque tem gente que argumenta que, como eu tenho vários tipos, não pode ter um único casal. Tal. Sim. Isso aí é besteira. Né? Vocês podem ler, por exemplo, o texto O Conto do Macaco. Procurem na internet O Conto do Macaco. Um texto sobre a teoria evolucionista. Com aqueles conhecimentos que nós tivemos de matéria e forma, o evolucionismo já cai por terra. Tá? Isso já na época de Aristóteles. Além desses conhecimentos científicos mais atuais, que mostra como o evolucionista confunde semelhança com identidade, com parentesco. Não é porque se assemelha de algum modo às funções de alguns órgãos, porque é que a pessoa tem parentesco. Não faz sentido isso. Uma coisa é a semelhança. E até devido, por exemplo, né, questões científicas de fazer vacina, combater vírus e tudo mais, convém que tenha alguma semelhança entre os animais. Porque senão, como os cientistas faziam experimentos para poder divulgar uma vacina e começar a vender? E fazer no próprio ser humano? É um absurdo isso. Então se faz no animal, porque ele é inferior. Então nós temos aí, né, a confusão entre semelhança e parentesco. Além disso, esse ponto, né, da filosófico que você falou, da potencialidade, isso é verdadeiro. Porque nós já vimos a necessidade de primeiros pais, tá? E aí nós temos essa noção de potencialidade, ou seja, já em Adão,
tudo isso estava em potência, ou seja, tinha a capacidade de alguma adaptação. Além do próprio contexto com o ambiente, que possibilita alguma adaptação, por exemplo, de cor de pele, né? De suporte maior ao frio e por aí vai. O nosso corpo tem alguma elasticidade, mas aquilo que é substancial muda. A essência permanece a mesma. E se há uma transformação substancial, aí, em verdade, aí uma morte da substância, digamos assim, né? Há uma destruição da substância para se tornar outra. Como acontece, por exemplo, na transubstanciação. Então, a regra sempre é bom ter isso em mente, né? A regra sempre é a sabedoria sobrenatural. A razão, ela trabalha de modo claro, evidente. Ela não precisa da revelação para poder trabalhar por si mesma, mas as suas conclusões não podem contradizer uma sabedoria que é maior. É a teoria de conjuntos. Uma ciência inferior não pode querer ser superior àquela que, em verdade, é superior. Então, temos que ter sempre isso em mente. Por isso a importância da ordem das disciplinas, mas também sempre levando em consideração que funciona de modo circular. Ou seja, que eu, tendo conhecimento filosófico ou científico, também preciso, de algum modo, ter um conhecimento teológico, porque isso vai me ajudar na atuação da minha ciência específica a evitar em cair em erros esdrúxulos, que é contrária à própria sanidade mental, né? E, em verdade, os evolucionistas fazem isso. Eles caem em erros que são realmente o conto da carochinha, como diz o professor Nogueira. Que tem um fundamento remoto também nos gregos. Sim. Só para não atrapalhar e ao mesmo tempo atrapalhando, como eu sou novo aqui, eu falei ontem com o senhor pelo Instagram, eu gostaria de saber quais são os dias em que acontecem esses encontros e os horários para eu me programar aqui, por Tá, o favor. Arthur. Tudo bem, Arthur. Bom, Arthur, esse é um curso do oratório, né? É um curso pago do oratório. Tá? Mas todo sábado nós temos aula aqui. Tá? Eu vou deixar você aí ter a possibilidade de assistir. Mas é um curso pago e aí todo sábado nós temos aula às 9 da manhã, certo? Mas pode ficar aí sem Tudo certo. problema, viu? Depois Talvez o você fique senhor um me pouco indica perdido. com quem eu falo para poder regularizar essa questão do pagamento da mensalidade. No final da aula a gente conversa um pouco mais sobre isso. Talvez você fique um pouco perdido porque o assunto já está andando, né? Mas não tem tanto problema. Mas fico feliz por aparecer aí. Bom, então, só pra gente encerrar, Só tenho uma perguntinha rápida, que envolve diga. também essa questão de povos. Você falou como se, tipo, essas três descendências, tipo, de Sem pegou, de certo modo, a fé de Adão, ao que entendi. A descendência de Sem, que se formou semitas, pegou a fé de Adão. A outra, que acho que é de Jafé, pegou a razão. E qual foi a terceira descendência? O que aconteceu com ela? Não, nós temos Sem, Cã e Jafé, né? A Isso. descendência de Cã, nós temos os povos que caíram na idolatria. Tá? Uhum. São os povos que caíram na idolatria. Professor, deixa eu fazer um comentário. Teve não sei se foi recente, teve alguns anos aí, um pastor protestante Sim. disse que os descendentes de Cã, né, eram da ignorância e tinham levado aos povos africanos. Tem um maior. Mas os povos que descendem de Cã foram para Egito, mas tem alguns também em outras regiões? Veja, em verdade, a grande parte se encontra nessa região. Né? Egito, África. África enquanto continente, né?
a grande parte se encontra aí. Não é questão de talvez o modo como ele falou, né, complique o caso dele, mas em verdade, pelo relato da escritura, nós observamos isso. Já que a idolatria nessas regiões se propagou mais facilmente. E até hoje nós vemos isso. Então, em verdade, nessa região, tanto é que você vê, né, nas missões que os missionários fizeram, as ordens religiosas fizeram, houve obstáculos, né? Se contava bastante sobre canibalismo, né? Perseguições, e realmente uma afronta muito forte aos religiosos e a grande dificuldade. Se bem que hoje você observa a graça agindo, né? Sempre agiu, mas hoje a gente observa mais porque os meios de comunicação, né, permitem isso. É uma região que cresce muito em fé. Então você vê muitas vocações vindo da África, né? O caso, por exemplo, de Monsieur Lefebvre na África é impressionante. Ele consegue fazer grandes obras lá. Mas, em geral, é um povo que caiu na idolatria. Agora, só uma coisa, Leonovato, importante ter em mente, tá? Isso aqui que eu comentei sobre as duas sabedorias, né? Isso vai, mais adiante vou esclarecer, isso vai se reunir, se reconfigurar novamente. Vai ter harmonia novamente, tá? Mais adiante. No caso, com o nosso Senhor. Beleza. Bom, vamos só caminhar para um encerramento aqui. Talvez eu passe um pouquinho do tempo. Acho que 5 ou 7 minutos. Tá? Porque esse caso aqui é muito importante. Essa questão dos pré-socráticos e da ação da providência. Bom, nós já vimos a ação da providência, mas aqui nós vamos ver mais elementos. Bem interessante. Há 3 períodos na filosofia grega. Nós temos o período pré-socrático, que trata dos problemas cosmológicos, ou seja, o surgimento do universo, né? Qual o fim do universo, como explica todas as questões da natureza. Nós temos o período socrático. Bom, o período pré-socrático vai do século VII ao V a.C. Socrático, que trata dos problemas mais metafísicos. Aí nós temos Sócrates, né? Platão, Aristóteles, que são os 3 pilares aí da filosofia, que é no século IV. E temos o período pós-socrático, que será do século IV ao século VI depois de Cristo. E trata dos problemas morais. E é interessante notar que após o segundo período, do qual faz parte Aristóteles, as discussões filosóficas caíram num nível impressionante. A questão metafísica ficou de lado. Todos os problemas que vão ser tratados a partir desse momento serão as questões morais. As questões morais. Então você abdica aí da contemplação para a ação prática. Né? Novamente, aqui nós vemos, né, podemos fazer um paralelo aqui, né, com a perda da justiça original. Ou seja, o homem deixa de contemplar, de se configurar com ele, subordinando tudo que é prático a ele, e agora ele passa a agir de modo mais prático. Né? Bom, como recomendação para esse período, recomendo, claro, efusivamente, o Giovanni Reale, não é? Tem muita coisa interessante. Mas também, como fonte primária, leiam os fragmentos de alguns nós não temos, no caso dos pré-socráticos. Vocês podem ler o Borheim, os filósofos pré-socráticos. É um brasileiro, mas me parece que tem origem alemã, alguma coisa assim. Vou digitar aí o nome dele, eu não sei pronunciar. O livro é esse. É uma coletânea com fragmentos e doxografia dos autores pré-socráticos. Alguns autores nós não temos fragmentos, infelizmente. Então vamos ter apenas a doxografia, né? A explicação de algum
autor posterior sobre ele, ou com discípulo. Bem, algumas características antes que são definidoras da filosofia. O que nós chamamos de filosofia, o que merece ser chamado de filosofia, é aquilo que é realizado a partir de Tales de Mileto. E desde o início da filosofia, nós podemos observar 3 características, a saber, o conteúdo, o método e o escopo. Quanto ao conteúdo, a filosofia ela quer explicar a totalidade das coisas, ou seja, a totalidade da realidade, o conjunto de coisas distintas entre si. Sempre perguntando acerca do princípio das coisas. Por isso que, nesse período, nós temos aí um problema cosmológico. Porque, primeiramente, a questão é colocada acerca da physis, da natureza das coisas. Tá? O segundo, o método, é a explicação puramente racional. Se desvencilhando daquilo que é mitológico. Porque o mito já não conseguia explicar muitas coisas. E não fazia sentido. Então, a especulação racional aqui é enormemente desenvolvida. Ou seja, a argumentação lógica, a motivação lógica. E aqui nós temos a palavra logos, né? Lógica, o discurso, de modo muito forte. Por outro lado também, como eu havia comentado, há o escopo. Ou seja, o que será tratado. E Aristóteles explicou melhor do que todos que a filosofia tem um caráter puramente teórico, ou seja, contemplativo. Ela visa simplesmente a busca da verdade por si mesma, precedindo de suas realizações e suas utilizações práticas. Ou seja, é a bios theoretikos, é a vida contemplativa. E aí é a vida feliz do homem. A contemplação, ao fim e ao cabo, diria Aristóteles, do primeiro motor imóvel, ou seja, Deus. E a filosofia ela vai surgir, comenta Aristóteles, tem vários fatores, né? Questões geográficas, aí poderíamos destacar, questões sociológicas, mas também há um ponto importante que Aristóteles destaca bastante, que é o momento em que o homem teve possibilidade de exercer as faculdades do espírito, ou seja, do homem livre, do homem que não estava imerso às questões pragmáticas. E a partir desse momento, ele tinha tempo para poder aproveitar esse ócio, esse bom ócio. Né? Ele tinha um tempo aí dedicado às questões especulativas. Quando a sociedade já estava mais desenvolvida materialmente. Então ele começa a se dedicar mais às questões especulativas. Esse é um ponto muito importante que Aristóteles destaca. Ou seja, é a partir desse momento que o homem começa a buscar um saber autotélico, suficiente por si mesmo. Mas, de alguma medida, isso começa com algumas questões práticas. No caso dos jônios, nós vemos isso muito claramente, não é? O contexto do nascimento, por exemplo, da filosofia com Tales diz respeito a um ambiente envolto em questões, digamos, da natureza, né, ecológicas. Porque eles estão ali próximo ao rio. Então, tem aí fenômenos da natureza que precisam ser explicados, mas de modo racional. E por isso nós temos aqui, já entrando nos jônios, a procura do princípio de todas as coisas. Então, primeiro nós temos uma certa descoberta da causa material, com Tales de Mileto, no século VII a.C. E Tales vai postular a água como um princípio primeiro das coisas. Tales ele é fenício, que funda a sua escola. Ele é um homem muito inteligente, muito articulado, político, astrônomo, economista. Viajou para o Egito e consegue introduzir na Grécia a geometria egípcia, certo conhecimento matemático, não especulativo ainda, mas mais do âmbito prático, empírico. E é o mais antigo filósofo grego. É aqui que começa a filosofia. Tá? E ele é justamente de Mileto, uma das colônias da Acádia, né? Da Grécia, Magna Grécia.
Mas ele foi levado, talvez, por alguns fatos ingenuamente observados e por lendas antigas, foi levado a afirmar que a água era o princípio gerador de todas as coisas, porque ele observava que em todas as coisas havia água. Seja no alimento, nas plantações, na terra, e ele estava no ambiente envolto de água. Então, talvez, diz Aristóteles e outros, ele foi levado a isso, foi levado por essa ingenuidade, a falar que o princípio de tudo é a água, é arque. Então, nós temos aqui uma certa descoberta da causa material, do que a coisa é feita. Nós também temos aqui, entre os jônios, esses primeiros, né, jônios, nós temos Heráclito, um pensador importante, porque ele faz oposição justamente a Parmênides, que será do período dos Eleatas, ainda tudo nesse momento da filosofia pré-socrática, tá? Tudo aqui que eu vou falar de respeito à filosofia pré-socrática. E Heráclito vai afirmar a doutrina dos opostos, como nós já vimos em aulas anteriores. Aristóteles vai buscar solucionar o problema que ele coloca e também que Parmênides coloca, e busca aí a conciliação para poder explicar justamente a mudança e aquilo que permanece, ou seja, a essência das coisas. Tá? Então, Heráclito vai afirmar a discórdia, a briga dos contrários, a conciliação desses mesmos opostos. Parmênides vai afirmar o princípio da não contradição, da descoberta das perfeições do ser, que seria melhor chamar de ente, mas ele chama de ser. E aqui nós temos coisas importantes, né? Porque Aristóteles vai se utilizar dele mais adiante. Em verdade, Parmênides é mais importante aqui nesse sentido, porque se não há nada que permaneça, acaba o pensamento científico, portanto não é possível afirmar nada. Não é possível emitir juízo acerca das coisas que mudam, mas de algo que permanece. Porque o que muda está o tempo inteiro em movimento. Como é que eu vou afirmar algo que está o tempo inteiro em movimento? Só posso afirmar que muda e não que permanece. Então, aqui um problema que Aristóteles vai conseguir solucionar. Certo? Bom, no caso aqui, os Eleatas é mais adiante, tá? É no século VI, Parmênides. Só fiz esse paralelo para esclarecer essa questão. Então, nós temos certa descoberta da causa material. Mais adiante, nós temos certa descoberta da causa eficiente com Anaxágoras. Esse é um homem, diz Aristóteles, que, diante da corrupção que havia na época, era um homem de sobriedade. Porque ele se destaca em seu meio e consegue descobrir a causa eficiente das coisas. Quando ele entende que há uma necessidade de um intelecto que ordene tudo mais, que ordene o universo. Ou seja, a descoberta do nous, do intelecto como causa eficiente das coisas. E nos fragmentos dele você percebe isso, né? Você vê ele falando isso, de uma causa eficiente, de um espírito, de um intelecto. Né? Ele fala justamente isso, de um espírito, um intelecto, que ordene, que seja causa eficiente do universo. Ou seja, que produza as coisas, que ordene as coisas. Então temos aqui um homem realmente de grande valia, apesar de muitos erros, né? E também haverá nele, mas temos aqui uma coisa importante que ele vai dar destaque. Por outro, nós temos também, mais adiante, aí no século em 571 a 500 a.C., nós temos aí Pitágoras e a escola pitagórica, com certa descoberta da causa formal. Porque ele vai postular, né, ele vai buscar compreender as coisas no mundo, identificando figuras geométricas e tendo noções aí numéricas. Ou seja, noções que são quantidades discretas e quantidades contínuas.
E Pitágoras vai dizer que o número é o princípio de tudo. Ele tem um problema, né, que é parar no caminho. Ele para na matemática. Faltou-lhe alcançar a metafísica. Se os outros permaneciam na física, na filosofia natural, em alguma medida são os primeiros filósofos porque começaram. Por outro lado, não são propriamente os filósofos, digamos, metafísicos, porque eles apenas anunciaram algumas questões metafísicas. Pitágoras, ele vai anunciar questões matemáticas e não vai alcançar a metafísica, certo? Então aqui nós vemos, né, algo muito interessante, que é essa descoberta das causas entre os antigos. Faltou a causa final. Calma, porque aqui eles ainda não conseguem identificar a causa final das coisas. Eles não conseguem formular essas questões. E será só mais adiante, com Sócrates, como veremos na próxima aula, que isso será feito. Porque Sócrates vai identificar a causa final como sendo o próprio Deus. Especialmente em sua Apologia, nós vemos isso de modo muito belo. Eu recomendo que não leia a Apologia de Sócrates, leia. Em conclusão, não se preocupe que eu retornarei a essa questão das causas, tá? Quando falar de Aristóteles. Mas, ainda assim, eu já havia explicado com exemplos, no caso aí da estátua de Michelangelo, não é? Então nós temos a causa material, o mármore, na estátua de Davi, por exemplo, de Moisés. O mármore é a causa material. Nós temos a causa formal, a ideia, né, de construção. Né? Melhor, temos a causa material, o mármore. Causa eficiente, aquele que produz o que será feito com o mármore, ou seja, o artista, no caso aqui Michelangelo. Temos a causa formal, a ideia que Michelangelo concebe da estátua de Moisés. E temos a causa final, que é a apreciação. Né? É a confecção da estátua, ou seja, a sua realização para a apreciação. Em ordem de importância, a causa final é a mais importante, depois vem a causa formal, depois a causa eficiente e, por último, a causa material. Tá? Mas, com tudo isso que nós vimos, nós temos aqui muito claro que os gentios, como diz São Paulo, não têm lei. Mostram, todavia, a obra da lei inscrita em seus corações. Como disse lá na primeira aula, e como diz o Salmo 4, Signatum est super nos lumen vitis tui Domine, dediste letitia in corde meo. Marcado está sobre nós, Senhor, o lume de vosso rosto para a alegria de meu coração. Ou seja, Deus imprime, né, o rosto dele no homem, ele imprime a lei natural no homem. E por outro lado, também é dito no último evangelho, no prólogo de São João, Erat lux vera quae illuminat omnem venientem in nunc mundo. Era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vinha a este mundo. Quem era essa luz? O Verbo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ilumina todo homem. Tá? E como ilumina todo homem? Por meio da fé, ou seja, com o batismo, a virtude sobrenatural infusa na alma, e também com a razão, que é a capacidade que o homem tem de conhecer a si mesmo, refletir sobre as coisas, fazer considerações acerca das causas das coisas, como nós vimos aqui, no âmbito pagão, eles fizeram isso, para poder prosseguir de modo correto a consecução de um bem. E tudo isso, essa explicação, nós podemos encontrar na Catena Áurea, em Santo Tomás de Aquino, quando ele faz a compilação dos padres. Então, certamente, muito certamente, Deus conferiu graças atuais a homens como Tales de Mileto, como Parmênides, como Anaxágoras, como Pitágoras, Sócrates, Platão e Aristóteles. Porque eles prepararam as inteligências dos homens para o eixo e plenitude dos tempos, que é o advento do Messias, no qual se unirá, devido à união hipostática, se unirá
harmoniosamente, novamente, aquela sabedoria que outrora estava unida harmoniosamente em Adão, que ele havia rejeitado. E o que é a graça atual? É um dom sobrenatural que ilumina a nossa inteligência e que move e fortalece a nossa vontade, a fim de que nós pratiquemos o bem e evitemos o mal. Ora, lendo os gregos, nós vemos isso. Por exemplo, eles tinham muita clareza, né, com relação a pecados contra a natureza. Isso se observa em muitos dos seus textos. Ou ainda, né, a noção de sociedade de Platão. A felicidade que busca Aristóteles com a escrita da Ética Nicômaco. A ideia de vida contemplativa, ou seja, da contemplação no primeiro motor. Tudo isso só foi possível porque esses homens, de fato, tinham graças atuais. Ainda que tivessem, né, em alguns momentos, caído em erros, que eram erros graves, ou muitos ainda adorando falsos deuses, mas eles só podiam ter esse conhecimento mais certo porque Deus ajudava a inteligência deles, de algum modo. E, provavelmente, alguns deles, no momento de sua morte, receberam a graça santificante. Muito certamente. E foram para o limbo. Como nós vemos, muito certamente no caso de Cícero. Quando diz, em sua morte, causaram miserere mei. Causa das causas, tende misericórdia de mim. Como um homem desse, um homem pagão, vai dizer isso se não tinha algum conhecimento de um motor imóvel, de um Deus que governa todas as coisas, ainda que com as suas limitações devido ao pecado original. Então, muito provavelmente, alguns desses homens se salvaram, alguns deles se salvaram. Ou seja, eles faziam parte da alma da igreja. Faziam parte da alma da igreja. Por isso que a igreja preservou esse patrimônio dos gregos. Especialmente no caso Sócrates, Platão e Aristóteles, porque eles realmente foram que perceberam melhor essas questões, explicaram melhor essas coisas. E são homens que tiveram um trabalho hercúleo, e a cristandade sempre teve a humildade de dizer: subimos em verdade, nos ombros de gigantes. E não temos a pretensão de fazer algo como que esquecendo a tradição. Temos a humildade de reconhecer isso.